Bom, chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de João. Diferentemente dos outros evangelistas, João ele dedica quase a metade do seu evangelho sobre os últimos dias de Jesus na terra, a sua crucificação, a sua ressurreição. Então, a partir de agora, o que a gente vai ver é absolutamente denso, absolutamente maravilhoso e profundo. Né? Então, eu quero convidar vocês a lerem atentamente o capítulo 13. Vamos lá? Um pouco antes da festa da Páscoa, essa é a última Páscoa que Jesus vai passar com os discípulos, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é absurdamente lindo, porque isso é uma realidade sobre Jesus. O amor de Jesus por mim e por você é insistente. Amou-os até o fim. Ele insiste em nos amar, mesmo nós não sendo merecedores. O amor de Deus por nós é insistente. Estava sendo servido o jantar, e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Vocês vão perceber que todas as vezes agora que João vai se referir, e não é só de agora não, ele já se referiu outras vezes, mas todas as vezes que ele se referia a Judas, ele vai se referir de uma maneira muito pesada, muito densa, né? Inclusive narrando como o diabo fez, né? Possivelmente como o diabo fez e arquitetou o seu plano usando para isso Judas Iscariotes. Então, a gente percebe que existe um sentimento muito ruim da parte dos discípulos para a figura de Judas Iscariotes. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Aliás, essa frase de Jesus, ela nos acompanha para a vida toda. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo com a gente agora, mas lá na frente tudo é revelado. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Esse diálogo de Pedro com Jesus é deliciosamente infantil. Pedro, ele ainda não entendeu o que Jesus estava fazendo e o que representava o que Jesus estava fazendo. Jesus estava querendo dar exemplo e foi lavar os pés de Pedro. Pedro falou: Não, você não vai lavar os meus pés, não sou digno, nada disso. Jesus falou: Olha, se eu não lavar os teus pés, a gente não tem comunhão. Ele falou: Bom, então não lava só os pés, não, lava também a mão, a cabeça, o corpo. Né? E isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nós temos uma facilidade de transformar uma simples atitude que é para nos ensinar uma lição num instrumento de religiosidade. Né? Não, era apenas para lavar os pés, para mostrar o nível de comprometimento do seu mestre com o seu subordinado. E ele já quis se lavar inteiro. Né? Tipo, não, então vamos fazer disso aqui um ritual. Não, a gente tem que tomar cuidado para a gente não transformar as coisas, as práticas, em religião. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Então ele falou: me lava inteiro, então, né, Senhor? Respondeu Jesus: Quem já se banhou agora, apenas lavar os. Desculpa.
Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Olha só, mais um peso aí em cima de Judas Iscariotes. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, mas que vocês façam como eu, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Se a gente parar para prestar atenção com bastante cuidado aqui, ele está nos revelando o segredo de ser igreja. O segredo de ser igreja é, em primeiro lugar, amar. Em segundo lugar, servir. Amar e servir, amar e servir, amar e servir. Esse é o grande mote de ser igreja, né? E é por isso que ele fala aqui, que ele mostra o exemplo de um lavar os pés dos outros. É eu lavar os pés dos meus semelhantes. E esse lavar os pés tem um amplo significado. Mas é eu lavar os pés e eu me permitir ser lavado pelos outros. Isso é igreja. E ele fala, se vocês realmente praticarem isso, vocês vão ser bem-aventurados, vocês vão ser felizes. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra as escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Mais uma vez ele está falando de Judas. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Olha aí o eu sou de novo sendo usado por ele. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Este evento da traição de Judas Iscariotes começou agora, nesses últimos tempos, a mexer muito com Jesus. Jesus, de fato, ficou bastante abalado com isso. E a gente percebe aqui agora. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus mais amava, estava reclinado ao lado dele. Isso aqui é interessante. João está narrando que um dos discípulos a quem supostamente Jesus mais amava, né? O discípulo a quem Jesus amava, olha que ele só fala isso desse, porque ele não amava os outros? Não, né? Então aqui ele está dizendo que existe um destaque aqui. Em outras traduções está o discípulo que Jesus mais amava. Estava reclinado ao lado dele. Em algumas outras traduções está escrito que ele estava reclinado sobre o seu peito, sobre o seu ombro. Então era alguém que estava próximo, né? Reclinado. E é engraçado que o João não fala assim, eu que estava do lado de Jesus, a quem ele amava, estava perto dele. Ele não fala ele narra na terceira pessoa. É interessante isso, né? Estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunta a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Senhor, quem é que está querendo te trair? Respondeu-lhe Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E o que está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Então veja como é que é narrado de maneira muito forte esse pedaço.
Possivelmente a reunião estava agitada, estava um converseiro danado. Jesus deixa escapar, um de vocês, deixa escapar não, ele fala expressamente, um de vocês vai me trair. Os discípulos começam a se perturbar, alguns deles, Senhor, mas quem é, quem é? E Jesus fala meio que em código, quem eu der esse pedaço de pão, vai ser. E ele dá esse pedaço de pão molhado a Judas, que não percebe. Judas pegou e comeu. Quando ele pegou e comeu, Jesus falou assim, olha, o que você tiver que fazer, faça depressa. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhes disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês também devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aqui, de novo, ele continua a falar sobre igreja. Como é que a igreja se reconhece? Tem uma outra tradução que diz o seguinte, nisso vocês se reconhecerão, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que a igreja se reconhece? A igreja se reconhece no exercício do amor, no exercício da compaixão, do serviço. A igreja não se reconhece pela maneira como se veste, a igreja não se reconhece pela cultura que ela professa, a igreja não se reconhece pela quantidade de templos ou pela grandiosidade dos seus templos. A igreja se reconhece pela maneira como ama. É isso que ele está dizendo aqui. Simão Pedro lhes perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Daria minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Forte, né? Tá gostosa a leitura. Espero vocês no capítulo 14 de João. Até lá.